Em função desse objetivo e do conhecimento disponível acerca da formação e da atuação do coordenador pedagógico no Brasil, nós vamos mostrar alguns dados aqui, considerou-se a necessidade de priorizar a formação dos formadores de professores que atuam em redes públicas de ensino, os coordenadores pedagógicos, visando instrumentalizá-los para abordar conteúdos essenciais, a qualificação das práticas dos professores e a aprendizagem das crianças. Inicialmente, traremos alguns dados sobre o perfil e as atribuições do coordenador pedagógico das escolas públicas brasileiras. Esses dados foram obtidos entre março de 2010 e março de 2011, por meio de uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, sob coordenação de pesquisadoras da PUC de São Paulo e da PUC de Campinas. Em sua primeira fase, foram entrevistados 400 coordenadores pedagógicos de redes públicas municipais e estaduais, de 13 estados brasileiros. Alguns dados aqui, por exemplo, 55% dos coordenadores fizeram pedagogia como primeiro curso, na graduação, ocupam essa função em torno de 7 anos, e 2 anos, permanecem 2 anos numa mesma escola, 47% permanecem 2 anos numa mesma escola. Em relação à formação que receberam, avaliam positivamente a formação universitária, mas nem tanto quando perguntado se ela preparou para a função de coordenador, sobretudo no ensino infantil. Também chama a atenção o fato de que apenas 33% ingressam na função por concurso público. Ou seja, a função de formador é transitória, sua vinculação administrativa continua sendo a sala de aula, seu estatuto é considerado precário, as admissões são feitas ou renováveis a cada ano ou a cada gestão. Em relação às atribuições do coordenador pedagógico, as diferentes legislações estaduais prevêem atribuições administrativas e, em sua maioria, atribuições potencialmente formativas, dependendo do sentido que o coordenador confira à sua ação formativa. Alguns exemplos disso são a avaliação de resultados dos alunos, o acompanhamento do planejamento das aulas ou dos conteúdos ensinados, a organização de conselho de classe e a formação continuada. No entanto, segundo a percepção dos coordenadores entrevistados na pesquisa, suas principais atribuições são essas que aparecem listadas abaixo. E ainda julgam insuficiente o tempo dedicado à formação dos professores e ao planejamento pedagógico.